Boa tarde a todos. Eu estou aqui com vocês hoje para falarmos um pouquinho sobre um tema que eu estava estudando há alguns dias atrás e Deus tocou no meu coração e eu me senti muito forte. Foi uma palavra forte. E o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje chama-se O que tens em tuas mãos? E está baseado em 1 Samuel 17, do 38 ao versículo 40. Vamos ler 1 Samuel 17, do versículo 38 ao versículo 40. Quem quiser me acompanhar, pode pegar a sua Bíblia. Vamos ler então. Diz assim as Escrituras. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo de sobre seu corpo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na sua bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira, a sua funda, na mão, aproximou-se do filisteu, aproximou-se de Golias. O que nos ensina esta passagem? Nós, todos os dias das nossas vidas, nós enfrentamos muitos gigantes. E os gigantes que vêm às nossas vidas, eles são realmente aquilo que a palavra significa, grande. E às vezes, nós não sabemos como agir. Então eu te pergunto hoje, diante de todos os gigantes que existem na tua vida, o que você tem em tua mão? Você já parou para pensar de que forma você está lutando? Você está lutando com as tuas próprias forças? Ou você ainda crê num Deus grande, num Deus poderoso, num Deus invencível? Esta passagem está relatada em 1 Samuel e ela nos conta a história do levante dos filisteus contra o rei Saul. E o povo de Deus, o povo de Israel, de Judá naquela época, havia perdido a fé no Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E o povo de Filisteu era um povo alto, descendentes de gigantes. Mas existia um gigante que era maior que todos. Ele tinha, segundo o que estudamos em livros históricos, em livros que nos ajudam a compreender a palavra de Deus, quase 3 metros de altura. Esse gigante era bárbaro, ele era cruel. E todos os dias ele afrontava o povo de Deus. E a situação era a seguinte: existia um vale, de um lado do vale, no monte, estava o povo de Deus. Do outro lado do vale, também em montanhas, estavam os filisteus. E todos os dias, os filisteus avançavam um pouco. E durante 40 dias, aquele gigante chamado Golias, ele ia até ao vale, diante dos israelitas, diante do povo de Judá, liderados pelo rei Saul, e dizia: Não há homem neste povo para lutar contra mim?
malditos, eu sou Deus. E amaldiçoava o povo de Israel e amaldiçoava o povo de Deus. Assim nos conta a história. Essa história é relatada de várias formas, mas com a mesma essência, conforme a tradução bíblica que nós escolhemos. Eu estou usando a tradução da NVI, de uma Bíblia de estudos para adoradores, para levitas. Porque naquele tempo, no tempo do rei Josafá, no tempo dos reis, os levitas, sempre que havia uma guerra, saíam à frente da batalha cantando e louvando a Deus. Mas o povo de Deus, o povo de Judá, do rei Saul, estavam desacreditados, sem esperança. Quando Saul chegava e perguntava, quem de vocês, perguntava aos homens do exército, quem de vocês vai lutar com o gigante? Todos temiam pelo tamanho do gigante, porque o gigante era bárbaro. Vocês sabem o que quer dizer o nome Golias? Segundo as concordâncias bíblicas que eu consultei, o nome Golias quer dizer grande. E os nossos problemas, eles são grandes. O nome Golias quer dizer exilado. Quer dizer que aquele que foi mandado embora, afastado, só. E os problemas, eles nos fazem entrar dentro de nós mesmos, ficar acuados e nos sentirmos totalmente sós. O nome Golias significa adivinho. E quantas vezes, quando o problema, as dificuldades vêm até você, você diz assim dentro de você mesmo ou comenta com alguém, parece que adivinham. As pessoas que trazem problemas ou as circunstâncias. Exatamente nesse momento que eu não tenho nenhuma condição, me surge este problema. E como era Davi, como era esse gigante Golias? Ele era cruel, ele era bárbaro. E os problemas que assolam a nossa vida, muitas vezes eles são cruéis, eles são bárbaros, eles nos judiam, eles às vezes estão além da nossa compreensão. Eles nos assustam, eles fazem com que nós fiquemos prostrados, mas Deus não quer que o seu povo se prostre. Deus não quer com que o seu povo fique abatido, porque Deus é o Deus da vitória, é o Senhor dos exércitos, não é? É nesse Deus que eu acredito, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão, de Jacó. Você tem que ter fé diante dos problemas. Não, com as tuas próprias forças você não pode resolver os teus problemas. Com as tuas próprias forças você não tem capacidade de resolver os teus problemas. Mas se você estiver confiado em Deus, se você tiver certeza que esse Deus está com você, se você tiver fé, você pode vencer qualquer situação, resolver qualquer problema. E toda causa o Senhor Deus vai advogar por você. Vai batalhar por você, como batalhou por Josafá. E Josafá, ele teve que chegar só lá, no lugar onde a batalha ia acontecer, e ficar de pé, em posição, para colher os despojos. Porque quem guerreou foi o Senhor Deus. E no caso de Saul ali também, o gigante, ele não estava afrontando somente o homem de Deus, somente o povo de Deus. Ele estava afrontando o próprio Deus. Porque quando pessoas são enviadas às nossas vidas para nos afrontar,
levantando dificuldades, problemas, discrepâncias nas nossas vidas, principalmente a nós que somos cristãos, que cremos e acreditamos num Deus vivo. Ele não está afrontando somente você, ele está afrontando o próprio Deus que te chamou para o reino da sua luz, que tirou você do abismo para a vida eterna, que enviou Jesus Cristo para fazer uma estrada, um caminho, uma ligação entre você e Deus. Não havia no exército de Saul nenhum homem do povo de Deus que tivesse coragem de enfrentar o gigante Golias. E eu acredito então assim que Saul falava para eles: covardes! Não tem alguém que possa enfrentar esse gigante. Mas existia sim um jovem, ruivo, pequeno, fraco, aparentemente, chamado Davi. Davi era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. E um dia, o seu pai, Jessé, o chamou e disse: Davi, vem aqui. Que foi, meu pai? O que desejas? Então Jessé falou assim para Davi: olha, arruma as tuas coisas, deixa as tuas ovelhas com os teus moços lá para que eles cuidem, e pega essas provisões aqui e vai levar aos teus irmãos no campo de batalha, nas fileiras de guerra, e esses queijos para o comandante, e saiba a notícia deles, e traga essas notícias para mim. Pois o pai estava preocupado com seus filhos. Davi tinha mais 3 filhos. Então, Davi, obedecendo ao seu pai, correu até o campo, até as suas ovelhas, e disse aos seus moços: olhem, cuidem bem dessas ovelhas aqui, porque há muitos predadores. Lembrem-se do leão e do urso, e vocês já vão entender o porquê eu estou dizendo isso. E Davi voltou e preparou-se para a viagem. Tomou o seu jumento, colocou as provisões e foi até ao lugar onde a batalha estava acontecendo. Davi chegou e começou a ouvir rumores e viu que o exército de Deus, o povo de Deus, estavam todos fracos porque estavam com fome, eles não tinham comida, estavam abatidos, eles não tinham forças. E ele pensou: o que será que está acontecendo? De repente ele escutou a voz do gigante Golias dizendo: malditos! Enviem um homem para que lute contra mim. Então, Davi perguntou para os homens que estavam ali na frente de batalha: quem é este incircunciso, este impuro, que fala desta forma contra o exército do Deus vivo? Os irmãos de Davi não gostaram da presença dele ali, Abinadab principalmente. E Abinadab inclusive ficou com ciúmes de Davi e discutiu e brigou com Davi. E disse que ele fosse embora dali, porque ele estava ali só para ver o que estava acontecendo. Porque ele queria ver o que ia acontecer. Porque ele tinha no coração dele uma soberba, porque tinha sido ungido pelo rei Samuel. Na verdade, Abinadab estava com ciúme de Davi. E quantas vezes nós passamos por essas situações? E você talvez esteja passando por situações assim. Até mesmo teu irmão, tua irmã está dizendo para você: você só veio aqui
para ver o que está acontecendo. Mas Davi não esmoreceu. Davi olhava para o alto. Davi compunha os seus salmos. Davi orava a Deus. E no seu coração nasceu uma imensa vontade de vencer aquele gigante. Para mostrar que naquele povo, no meio daquele povo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó ainda era vivo. Então, ele foi até o rei Saul. E ele disse assim para o rei Saul: Senhor, deixai-me ir. Ó rei, não te abatas o teu coração. Deixe que eu vou e luto contra esse impuro, contra esse cruel gigante. Golias era chamado de o campeão. Ele se achava Deus, ele batia no peito e dizia: eu sou Deus. E gritava em alta voz. E Davi disse: eu vou mostrar que o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaque, ele é vivo. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que fez fogo descer do céu. O Deus que ressuscitou Jó. Aliás, Lázaro, me desculpem. Ele ainda é vivo. O Deus que providenciou o cordeiro para o sacrifício de Abraão, que tinha dito para o seu filho quando perguntou: pai, onde está o cordeiro que vamos sacrificar? E ele disse: Deus proverá, porque ele tinha fé. Você tem fé? Você está tendo fé no quê? Nas tuas próprias forças? Ou você ainda tem fé em Deus? Você ainda pode ajoelhar-se como Davi e pedir forças ao Senhor. O rei Saul disse para Davi: não, eu não posso deixar que você vá, você é muito moço. Eu acredito que Davi devia ser assim um moço dos 17 anos, um menino pequeno, de baixa estatura. Não posso. E os irmãos de Davi também não queriam, porque o pai de Davi ficaria muito abatido. Chegaram a preparar as vestes mortais de Davi para o seu sepultamento. Mas como não havia nenhum homem em Judá que quisesse lutar com o gigante, Davi foi novamente até o rei e disse: ó rei, deixe que eu lute contra esse gigante e mostre que há Deus no meio do seu povo. Então, como não havia nenhum homem, o rei Saul disse: pelo menos use a minha armadura. Vista a minha armadura. Porque Golias era gigante e sempre guerreou. E os filisteus dominavam o ferro. E eles tinham as melhores armas. A espada especial feita para Golias tinha até um nome. Ele estava vestido de ferro, de bronze e aço, das cabeças aos pés. Mas existia uma falha. Em algum momento, em algum lugar daquele capacete que ele usava, não é capacete o nome, mas aquela couraça que ele usava, daquela roupa de guerra que ele usava, existiam alguns lugares que não eram cobertos. Segundo a arqueologia, estudos de arqueologia, porque esta história já foi confirmada por escritos achados por arqueólogos, a veracidade desta história. Então Davi não conseguia andar, porque a armadura do rei era muito pesada, ele não conseguia se mexer. Ele tirou tudo, pegou o seu cajado de pastor, desceu até o ribeiro. No ribeiro escolheu 5 pedras lisas. E sabe por quê? Porque o gigante Golias tinha mais 4 irmãos. E se porventura, talvez, houvesse a possibilidade de Davi não matar o gigante Golias, ele teria ainda que lutar com mais 4.
Isto nós temos nos comentários das Bíblias de estudo. E Davi foi. E os filisteus chegaram bem perto de um lado do vale e do outro lado o povo de Deus, do rei Saul. E Davi foi. E quando ele foi se aproximando, o gigante perguntava: quem é? Será o mensageiro? Quem é este que vem? Não era o mensageiro. Era o pastor. Era Davi. Aí, quando Davi chegou perto do gigante, ele sorriu, deu uma gargalhada, como muitos fazem conosco todos os dias. Riem de nós por causa da nossa fé, por causa do nosso Deus, do Deus que servimos, nos afrontam, caçoam de nós. E Golias disse: sou acaso eu um cachorro, um cão, para que você venha lutar comigo? Você? Davi respondeu para ele: tu vens a mim com armas, com roupas invencíveis, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou a sua funda, girou a sua funda, mirou o gigante e lançou a pedra. E quando ele lançou a pedra, ela cravou na testa do gigante Golias, penetrou na sua cabeça. O gigante caiu por terra. E com a própria espada do gigante, Davi, que não tinha forças, cortou a cabeça do gigante. E o povo de Deus teve vitória, porque Davi tinha dito: eu vou matar esse gigante em nome do nosso Deus, para mostrar a este povo que há Deus em Israel. O que você tem nas tuas mãos, meu amigo, meu amado, meu irmão, minha irmã? Você tem um cajado de pastor? Você está enfrentando um urso? Você está enfrentando um leão, como Davi enfrentou para defender suas ovelhas? Você está enfrentando um gigante Golias? Não importa o que você tem em suas mãos. Não foi o cajado, não foi a pedra, não foi a funda, mas foi o Senhor que derrubou o gigante. Acredite, esse Deus ainda está aqui e Ele é vivo, Ele é poderoso para te dar vitória, hoje e sempre, em nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Amém. Pense nisso. E que o Senhor Deus te abençoe. Sempre, sempre. E que você peça sabedoria a Ele, discernimento, para que você seja vencedor, vencedora. Mas não vá em nome de alguma autoridade. Não vá pelo poder das tuas próprias palavras. Não vá porque você tem algum documento, alguma coisa, alguma prova na tua mão. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai ser vitorioso e você vai ser vitoriosa. Graça e paz. Que o Senhor Deus seja convosco, hoje e sempre. Amém.